A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez eu tô aqui para deixar uma mensagem para cada um que está aqui. E como sempre, antes de eu vir para cá, primeiro o Senhor fala muito ao meu coração. E hoje, como não poderia ser diferente, o Senhor fala com a gente em momentos diferentes, de maneiras diferentes. Hoje, nessa manhã, quando eu estava me preparando para fazer o almoço, o Senhor veio falar ao meu coração e gritava a mensagem: Jesus, a verdade que liberta. E eu falava: Pai, mas qual a passagem que o Senhor quer que hoje eu fale? E comecei a procurar a palavra, porque são muitas, né? A palavra de Deus no Evangelho diz assim que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas é uma passagem para quem não conhece Jesus mostrando o caminho. Mas o Senhor hoje quer alcançar várias vidas. Vidas que não conhecem a Jesus, vidas que se afastaram de Jesus e vidas que ainda acham que estão no caminho, mas que por algum motivo, por lutas, por problemas, mesmo estando na igreja, já não são mais a igreja e não conseguiram enxergar isso. É um problema que muitas vezes eu e você enfrentamos e não nos deparamos, não conseguimos enxergar isso. E aí, o Senhor me trouxe aqui para algumas passagens, entre elas uma que está em Lucas, no capítulo de número 6, no verso de número 43 a seguir, e diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que o coração está cheio. Depois, o Senhor vem, depois de ter falado todas essas palavras, o Senhor vem nos confrontar como cristãos. E eu começo essa mensagem de uma maneira decrescente. A primeira mensagem do Senhor quer alcançar nós, cristãos, que estamos na presença de Deus. Meu coração, nessa manhã, se entristeceu demais. E eu vou ser o mais clara possível e tentar segurar as emoções, porque a maneira como Deus me mostrou deixou meu coração não indignado, mas entristecido. E eu falo que quando eu venho aqui, eu não venho aqui para falar a mensagem para atingir outras pessoas. Eu quero que a mensagem alcance mais vidas, mas acho que primeiro alcançou a minha vida. Como nós temos sido? Que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós. Será que nós temos sido pequenos cristãos na terra? A igreja, ela nada mais é do que um fundamento de 4 paredes. Quando Jesus veio na terra e ele estava lá na sinagoga, os fariseus não entenderam, os sacerdotes também não. Quando ele derrubou aquela banca que eles estavam oferecendo sacrifícios coxos, estavam vendendo na frente do templo, e isso não significa a respeito de você arrecadar bens para poder crescer a igreja, não tem nada a ver com isso. O que eles estavam fazendo ali era oferecendo animais impuros, animais com defeitos, para que as pessoas comprassem e oferecessem esses sacrifícios para Deus. E não é diferente hoje.
disputa por situações. Pessoas que saem do mundo encontrando na igreja uma maneira de se promover, uma maneira de, daquilo que ele não conseguiu no mundo secular, conseguir na presença de Deus. Eu acho lindo pessoas que estavam no mundo e também estavam no mundo fama e que vai para a presença de Deus e realmente se convertem. Mas o meu medo é pessoas que, por não ter dado certo, enxergar em nós cristãos uma ponte para aquilo que eles querem fazer, aquilo que eles sonhavam no mundo, e o mundo oferece tantas facilidades, e por algum momento eles encontrar uma facilidade maior no meio cristão. E é isso que tem acontecido no meio de nós. E isso é muito triste, porque o Senhor vai requerer de mim e de você, porque aceitamos. E por saber que a igreja, que é para abrir a porta para o pecador se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, oferecer uma porta aberta para o desejo da carne e do coração, aceitar uma adoração coxa, uma adoração que não provém de Deus, simplesmente porque são pessoas influentes e que pode elevar o nome da igreja. Isso é muito triste. Pela árvore se conhecereis o fruto. Meu Deus, pensa o amor de Deus pela nossa vida e a gente se vender dessa maneira. Como é que pode? Pessoas que depois que conheceu o amor de Jesus, ofereceu esse amor tão puro, e a pessoa conseguiu oferecer uma adoração coxa baseada no poder, baseado na fama. Nós temos visto um evangelho muito diferente do evangelho que Deus quer que nós vivemos. Um evangelho de amor, de verdade, que liberta, que cura a ferida, que transforma o pecador, que leva o pecador ao arrependimento. Mas o que é que nós temos feito com esse evangelho? Meu Deus, e isso me entristece de uma maneira tão grande, porque quando eu falo disso, eu falo de algo que eu tenho vivido, que eu tenho o povo de Deus, ao qual eu faço parte, né? Porque Isaías, no começo do seu ministério profético, ele falava: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Até que o rei Uzias morreu e ele viu a glória do Senhor e foi tão tremendo que ele começou: ai de mim, que vou perecendo, porque vi a glória do Senhor. E ele sabia o que havia dentro do seu coração. Se eu e você, a glória do Senhor, nós também tremeremos e temeremos, porque sabemos que somos pecadores, dependentes de transformação e arrependimento todo dia. E nós temos visto um evangelho de facilidades, de adaptações tão grandes. E aonde é que está Jesus no meio de tudo isso? O povo que foi escolhido para levar o amor, para levar o perdão e a graça, tem se vendido, tem se corrompido. Onde é que nós vamos parar com esse evangelho? Como é que nós vamos seguir, servir, fazer o ID de Jesus com a igreja corrompida dessa maneira? Uma troca de favores humanos, olhar horizontal, um evangelho horizontal, onde não é pregado a graça, o amor, a verdade que liberta, que cura, que salva. Onde é que nós vamos parar com esse evangelho? Como é que nós vamos salvar vidas com testemunho de vida e fé? Se estamos fracos, se estamos vulneráveis ao homem, se tememos ao homem, não conseguimos confrontar uma pessoa no mundo, porque sabemos como nós temos sido falhos como cristãos na terra. Como é que vai ser?
nos apresentar naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar. Vai se abrir os livros do Senhor e Ele vai falar: me apresente as tuas obras. Obras de arrependimento, obras de transformação. Aqui, ó, transformai-vos, renovai-vos, santificai-vos dia a dia. Mas não é isso que tem acontecido. Temos carregado um fardo que não é nosso. O Senhor falou assim: ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e meu fardo, que é leve. Resistência, resignação. Meu Deus, mudança. Que evangelho é esse? Quantas pessoas fracas no meio de nós, que faz de pessoas as suas lutas, que fazem de ministério o seu grande troféu, que faz de tudo para se manter num lugar, numa posição, não faz de tudo para manter um crente machucado na presença de Deus, que não tem bálsamo para oferecer para o outro. Ei, ministério não é troféu. É a cruz que Deus deixou para mim, para você carregar. É pesada. Não mais pesada do que a cruz de Cristo, porque Ele suportou por nós todos. Ministério não vai levar ninguém ao céu, mas ministério vindo de Cristo, ungido por Ele, vai trazer para mim e para você lutas, mas por amor ao nome dEle, para salvar vidas, para buscar almas, para abraçar vidas com amor. Não vai dar glória para ninguém, porque a glória é dele. Não vai dar status para ninguém, porque a honra é dele. O que estão fazendo com esse evangelho? É um atropelando o outro, é um matando o outro. E essa guerra de gigantes, e o Senhor falando: gigantes, pequenas formigas, porque só tá fazendo o que estão fazendo, porque eu tô permitindo, mas vai chegar a hora do meu basta. É uma briga, é uma guerra entre pessoas, olhares, palavras que ferem, que machucam a alma. Irmã, você tá falando isso? Você tem algum ministério? Não. Eu não tenho um ministério, eu não posso dizer que eu tenho um ministério. Eu adoro a Deus e eu amo adorar a Deus. Eu não posso dizer, ai, tenho algo assim. Não, é dele, é pra ele, é por ele. A minha coroa não tá em coisas desse mundo. O meu prêmio é um dia estar junto com o Pai, me derramar aos pés dele, dizer: Pai, valeu a pena, eu consegui chegar aqui pela tua graça e pela tua infinita misericórdia. Eu consegui, Pai, sobreviver e resistir às tentações desse mundo. Dia a dia querem me tirar da tua presença. Pai, eu consegui te adorar quando a minha voz não quis sair. Eu quis falar do teu amor quando eu mesmo estava com medo de crescer. Eu consegui, Pai, levar a cura e levar o amor quando eu precisava de um abraço, quando eu precisava de uma cura. Mas eu não neguei, porque eu sei a água que eu bebi. E não é ministério. O Senhor pode dar 1000 ministérios para mim, 1000 ministérios para você. Será trapo de imundícia, porque vai ficar tudo aqui. Placa de igreja vai ficar. Paredes vão ficar. Nomes vão ficar, porque o Senhor disse que além de novas vestes, nós teríamos novo nome. Do que adianta fazer um nome aqui na terra e esse nome não está escrito no livro da vida, naquele grande dia? Do que adianta você passar por vários lugares e não deixar a semente do amor, não deixar a semente da transformação?
Do que adianta? Irmã, mas você está negando o ministério? Não. É algo que o Senhor confiou para cada um de nós. E nós temos que levar com seriedade. Precisamos nos manter firme. Mas não é por ministério que temos que brigar. Nós precisamos brigar por vidas. Tem muita gente sofrendo aí, precisando do meu e do teu abraço. Tem gente que não tá precisando, não tá conseguindo nem ouvir palavra. Tá precisando só do teu abraço. E você tem feito o quê? Tem se preparado num quadradinho dentro da igreja, achando que um terno e uma gravata vai te levar pro céu? Achando que um microfone, que hoje tá lindo, ouvir a linda voz, você tem que fazer tudo com perfeição porque é pra Deus. Mas esse não é o teu troféu. Esse negócio não é teu. É de Deus. Não é meu. É de Deus. E você sabe por que eu tô falando isso? Não é pra atingir ninguém, não. Eu nem sei, eu vim aqui pra falar de uma maneira diferente. Mas eu vou deixar testificado aqui algo que há muito tempo eu tenho carregado comigo. No ano de 2012, quase um ano de convertida, o Senhor colocou um propósito no meu coração. Eu tinha muito pouco tempo. Por isso que eu digo que ministério não é algo da gente, é Deus em nós. Não sabia de música, tem uma irmã que eu amo muito e eu sei que ela vai ouvir esse áudio, essa mensagem, a irmã Cidinha, que eu amo, que me abraça, e o abraço dela, meu Deus do céu, tem dia que você não precisa nem de palavra, o abraço dela é a palavra de Deus pra minha vida. Assim como a palavra que Deus usa, a irmã Célia, alimenta a minha alma e me resgata às vezes da maior dor que eu possa estar sentindo. Por isso que eu falo, isso é ministério. É você não levar aquilo à força, mas você o seu baseado em Deus. E é isso que elas têm feito. E tantas outras pessoas que eu estou cercada para a glória de Deus. Mas aconteceu algo 1 ano depois que eu me converti. A irmã Célia me abraçou de uma maneira linda. Quando ninguém mais me quis, o Senhor usou a vida dela para me abraçar. E tantas outras vidas lá na igreja, palavras que foram me alimentando. E no ano de 2012, o Senhor colocou um desejo no meu coração. Eu não sabia cantar. Eu sabia 2 hinos. Um que eu louvava no hospital para minha filha, que era o Ressuscita-me. Porque eles ficavam procurando veia, né? E às vezes não achava. E eu não aguentava ver ela chorando daquele jeito. Me doía a alma não poder fazer nada para ela. Então eu aprendi esse hino. E a Célia falava, Jô, canta lá na igreja. E eu não me esqueço, esse dia, o único hino que eu levei, uma criança foi lá na frente e louvou ele. E eu não tinha outro hino. E a Célia falou, Jô, vai louvar. E eu sem saber, e eu sei que aquele dia, assim, pra mim foi lindo. Mas eu sabia que eu não estava no tom, que eu estava fugindo de tudo. Por isso que eu falo, o Senhor está olhando o teu coração. Ele não está olhando a grandeza do teu dom. Porque o dom é dele, vem dele, do jeito dele. É ele que vai te lapidar. Não adianta ter técnica e não ter unção. E eu fui louvar. Mas eu fui louvar porque eu achava que aquilo poderia ajudar a cura da minha filha. Fazer a coisa certa com o propósito errado. E eu lembro que depois que eu parei de louvar, a irmã Cidinha, e eu sei que ela permite eu falar isso porque eu já falei em outros lugares. E eu lembro que ela falou assim, Jô, eu não lembro como foi direito, ela vai lembrar. Tipo assim, Jô, não louva não. E passou. E foi passando os meses. Em setembro, o casamento do filho da irmã Célia, nos preparativos, cortando batatinha, tava eu, a irmã Eveline, a irmã Isabel, a irmã Célia, a Jéssica, a nora da Célia. E eu falei assim, por que a gente não distribui algumas folhas e louva todo mundo junto? Às vezes fica a gente sem louvar porque não dá tempo e é muita gente para louvar. Tem pessoas que querem louvar e assim como eu não sabe. Por que a gente não faz isso, né? E a Célia na hora, com visão espiritual, visão de Deus, na hora ela falou, vai Jô, prepara. E eu preparei.
Eu lembro que eu conversei com as irmãs e eu não entendia nada de música. A Bel vai ver esse vídeo e lembrar. Eu falei, Bel, sabe aquele hino Terremoto? E pra mim, eu tava falando Terremoto da Elaine de Jesus. E ela tava ouvindo um outro terremoto da Eichla, que hoje nós louvamos os dois hinos. E ela falou, sei sim. Eu falei, então eu vou preparar e você ajuda a gente a cantar? E eu lembro que a gente fez, nessa quarta-feira de setembro de 2012, o primeiro louvor do grupo da tarde com Deus. Não era nem um grupo, era pra ser um dia que a gente fez. E fomos. Chegou lá, eu entreguei as fotos e falei, Jô, não é esse o hino. Era outro hino, e o outro hino eu não sabia. Só que eu vi em tudo isso mover de Deus. Porque quando Deus chama, porque quando ele falou assim para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que te mostrarei uma terra que tu não conheces. É no sobrenatural que Deus mostra, levanta, que Deus faz, que escolhe as coisas loucas dessa terra para confundir as sábias, que escolhe os que não são para confundir os que se dizem ser, os que são. Deus me escolheu perfeito. Ele escolheu eu e escolheu você. E a gente começou a louvar. E tomou uma dimensão que a gente começou com cerca de 10 pessoas. E no primeiro ano, a gente viu que isso tinha se transformado num grupo. E a irmã Crisane falou assim, vamos colocar o nome do grupo Tarde da Benção. No meu coração eu tava já com o nome, mas eu era muito tímida para isso. Não tinha regência, não tinha nada. Simplesmente eu preparava as folhas e levava e entregava para as pessoas. E o pastor Cláudio estava chegando, né, ali e pediu para que a gente continuasse, né, com esse programa, com esse processo. E a gente foi adorando a Deus. E quando o trabalho foi para o segundo ano, que a irmã Célia me evangelizou no ano de 2010, quando eu estava com a minha filha internada no hospital, e disse que o trabalho ia começar. E em 2011 começou o trabalho. Então, em 2012 foi o primeiro aniversário. No segundo aniversário do trabalho da Tarde com Deus, o grupo Tarde da Benção foi louvar um louvor. E eu lembro que na época falaram assim, João, você é louca. Como é que você vai colocar o hino com muito louvor com um povo que não tem nem ensaio? E eu lembro que eu falei assim, Deus vai receber o nosso louvor. A gente não tem um tempo para ensaiar, nem nada, mas Deus vai preparar, vai dar tudo certo. Ele colocou no meu coração, falou comigo e eu sei que Ele vai fazer. E no segundo ano, Deus confirmou o ministério de louvor, através do hino com muito louvor. Muitas pessoas, e foi juntando 30, 40 pessoas, e foi só aumentando. Até que um dia a irmã Célia falou assim, Jô, tá na hora de você se virar e conduzir o grupo. E eu falei assim, eu não sou capaz, eu não sei fazer. Só que eu me lembrei que um dia, eu saindo de lá da Tarde da Benção, eu ouvi uma palavra que falou assim, esse grupo tá fora da direção. Porque não tem ensaio, não tem regência, tá fora da direção. Ouvi dizer que nós éramos um projeto, porque projeto é tudo aquilo que é sonhado, mas ainda não foi conquistado, ainda não foi. E eu sei que tudo que eu ouvi não foi da parte do inimigo, foi Deus preparando o meu lombo e extraindo de mim a humildade. Porque o ministério, ele não é conquistado na soberba, mas na humildade. E eu cheguei na minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi orar a Deus. Falei, Pai, Deus de visão, como uma Célia viu um fruto dentro desse trabalho, e é ela que tem apoiado esse trabalho, e depois o pastor Cláudio, né, que viu uma oportunidade e algo de bom no grupo, que poderia continuar, viu Deus ali no projeto, no grupo. E, Pai, mas se eu estiver fora da direção, me mostra.
E muitas pessoas conhecem esse testemunho. Eu lembro que eu me deitei no sofá e eu tinha chorado muito. E o Senhor falou no meio do meu sonho. E eu até hoje não sei se eu sonhei ou se eu vi na minha sala. Eu não consigo, porque foi... E o Senhor falou assim dentro do meu coração: filha, continua. Porque esse grupo é meu. E ainda que você vire para reger o grupo, o maestro desse grupo sou eu. Por que eu contei todos esses rodeios? Porque eu fiz todos esses rodeios para falar para você? A glória é dele, a honra é dele, em qualquer ministério que você tiver. Seja no ministério do louvor, seja no corpo de obreiro, seja no pastorado, seja na liderança de qualquer departamento. O maestro é Jesus. Sabe por que eu falo isso? Porque eu carrego dentro de mim uma enfermidade óssea. Um problema sério. De várias vezes eu pedi para eles orarem por mim antes de eu reger o grupo. Porque eu tinha medo da minha mão cair, de eu perder o movimento. Só que toda vez que eu penso isso, eu lembro: maestro, sou eu, o teu Senhor. Deixa eu falar uma coisinha pra você. Não é você que prega, é Deus na tua boca. Não é você que louva. Quando é louvor, não é só uma canção, mas quando é louvor, você é um instrumento. Deus usa a tua boca, mas não é você, é o Espírito Santo através de você. Não é você que evangeliza, é Deus que conduz você, instrumento de Deus, e usa a tua boca, os teus lábios. Ministério nunca seremos nós, mas é Deus em mim e em você. O Senhor fala na palavra dele que a sabedoria do homem, para ele é como trapo de imundícia. Se não for ele, se não for a misericórdia dele, não existiria grupo. Não existiria grupo hoje livres para adorar, que eu amo tanto. Porque lá são 50, 60, não sei quantas vozes, porque a gente não conta, porque não importa o número de pessoas, importa que Deus vai estar recebendo a adoração de cada um individualmente. Pensa, um grupo inteiro. E Deus está olhando para o meu e para o teu coração. Muita gente já falou para mim: Jô, por que você está regendo daquele jeito? Você está com problema? Por que você está regendo desse jeito ainda? Vai com calma. E aí eu lembro de Davi. Davi, quando ele veio trazer com a presença de Deus, ele se despojou de todas as suas vestes, da sua coroa, dos seus apetrechos, tirou o calçado dos seus pés e ali ele dançava na presença do Senhor, porque ele entendeu que na presença do Senhor não existe grandes nem pequenos, são servos. E ali ele se derramou como se fosse a última vez. Então, quando eu estou na presença de Deus e quando você está na presença de Deus, a tua adoração, a minha adoração, a tua pregação, a minha pregação, o teu testemunho, o meu testemunho tem que ser falado, tem que ser feito como se fosse a última vez. E é com a alma, sabe? É para rasgar o coração em adoração. Você não sabe, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E é real. Mas existe um outro arrebatamento para muitos que já dormiram, que já se foram, que morreram. O arrebatamento para mim, para você, pode ser daqui a 20, 30, 40, 50 anos, não sei, mas pode ser hoje. E aí? Qual foi a adoração que você entregou ontem? Foi adoração pensando em algo? Pensando em alguém? Pensando em quem é que estava vendo? Pensando em como é que vai ser a sua evolução, o seu desenvolvimento? Ou será que a adoração que estamos oferecendo para Deus está sendo: Pai, eu estou aqui oferecendo a minha adoração porque eu não sei, Pai, quantas vezes mais eu vou ter a oportunidade de me render a Ti. A adoração que brota da alma, que é aqui na tua casa você se derramar e lá você edificar vidas através da tua adoração e se entregar da mesma maneira. Não é ministério que salva. É aqui, ó, pelas árvores vai se conhecer os frutos.
Qual é os nossos frutos? Qual é o propósito? Fazer a coisa certa não basta. Ter uma boa intenção não basta. Se o teu coração é voltado para o que realmente importa, que é Deus, poderoso, grandioso, poderoso, que me salvou, que te salvou, a verdade que liberta, a verdade que tira todas as coisas do mundo, da tua boca, dos teus olhos, dos teus ouvidos, do teu coração, a verdade que transforma. Aquele que antes usava a boca para amaldiçoar, aquele que usava os ouvidos, agora usa os ouvidos para ser sensível à voz de Deus, usa a boca para ser instrumento vivo do Senhor, os olhos para fugir do pecado, da aparência do mal, o coração protegido, verdadeiramente resgatado no Senhor, que não teme como o homem está te vendo, quem é que vai te ver, mas que sondando e vendo tudo, antes mesmo de você abrir a boca. A primeira parte dessa mensagem é para aqueles que se dizem estar na presença de Deus. A primeira parte dessa mensagem é para mim e é para você. O Senhor vem buscar um povo santo, lavado e remido de Jesus, que reconheceu que o mesmo Jesus que desceu em glória, despojou-se depois de toda a sua glória, de todo o seu poder, de ser filho do Deus vivo, veio aqui no meio de nós, filho de Maria. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. Foi tentado, humilhado, pisado, mas não recuou. Ele poderia bater, eu sou filho de Deus, e ele poderia falar isso, que não seria nenhum tipo de autoengrandecimento, porque realmente ele pode, ele é, ele faz. Mas ele pregou humildade, perdão, e mostrou que é possível, no meio de um povo corrompido, ser santo. E o que é que nós temos feito? O que é que temos feito? No meio da dor, recua, porque Deus não está vendo? No meio da enfermidade, recua, porque Deus não... No meio da falta, recua, porque Deus não prosperou? No meio de um sonho teu, porque Deus prometeu que eu ia fazer. Ei, o mundo tá cheio de gente precisando aí, ó. Abraço. E aí? Deus não fez? Paulo, achei tão interessante, sentado aos pés de Gamaliel, um grande sábio. A primeira grande lição, Saulo conhecendo de Damasco, perdendo a vista. Porque a luz, Aramantio e Decai, da presença de Deus, consumiu a visão dele, ele não pôde conter. Ele entendeu que a luz, a verdadeira luz, ele não era capaz de suportar. A verdadeira presença, a verdadeira sabedoria estava diante dele. E ele entendeu quão miserável ele era. Nós só somos diante de Deus quando reconhecermos que não somos nada, que não fazemos nada, e que Ele é tudo. Tenho medo de estar aqui falando isso. Por que às vezes você vai e fala dessa maneira? Você está querendo atingir alguém? Bom, se eu quisesse falar simplesmente para o YouTube ou para uma rede social e não alcançar ninguém, eu não estaria aqui. Eu estou aqui para poder alcançar a minha vida primeiro e a tua, porque nós somos irmãos e juntos nós vamos para o céu. E essa verdade que liberta precisa ser falada, precisa ser compartilhada e precisa alcançar o meu coração primeiramente e o teu coração, se você crê. Porque Jesus vai vir buscar um povo santo, não é um povo poderoso. O Senhor vem buscar um povo, não um povo que criou algo usando o nome de Deus. O Senhor vem aqui para resgatar aqueles que precisam ser resgatados. Ele pisou aqui na terra para perdoar os que precisavam
precisava de perdão. Eu e você somos simplesmente resgatados pela graça e pela misericórdia de Deus. Mais nada. Simplesmente resgatados pelo Senhor. Eu tenho medo. Hoje eu estava falando com a minha amiga a respeito de as 7 cartas que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, lá na ilha de Patmos, a escrever as 7 igrejas da Ásia. Cada igreja com um conselho, uma exortação e com uma bênção ou com um pedido de muda, transformação. Então, se eu falar aqui que eu vou conseguir alcançar vários lugares, eu tô mentindo. Mas cada igreja sabe o que precisa ser feito. É só uma igreja. O Senhor só falou bênçãos, só falou de virtudes. Só que era uma igreja que estava sofrendo as aflições por ser justo. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você está sofrendo por amor do Evangelho, se estão falando por que você continua falando de Jesus, se você está enfrentando tantas dificuldades, meu Deus, eu não sei por que eu vou falar isso, mas eu sei que vai chegar no destino. E esse parente meu tá preso, tá encarcerado. Senhor, eu tenho sido vergonha no meio dos meus, porque eu tenho insistido em pregar o Evangelho, eu tenho me santificado, mas eu tenho visto pessoas da minha família se perdendo, e muitas vezes eu tenho sido julgada por isso. Deixa eu te falar uma coisa, nem Jesus agradou todo mundo. E quando ele estava lá na sinagoga, os discípulos foram avisar ele: Jesus, teus irmãos estão aqui. Aí o Senhor Jesus falou assim: olha, ele não desrespeitou a mãe dele. Ele simplesmente falou assim: olha, meu pai, minha mãe e os meus irmãos aqui, ó, comigo. Diz os historiadores que um dos irmãos de Jesus começou a questionar ele, começou a duvidar da mensagem dele, porque via toda aquela perseguição. Eu não consigo te assegurar que isso aconteceu, mas vocês dizem que foi assim. Só que ele não abandonou. E ele não abandonou porque ele tinha um ministério, mas porque ele amava a vida. Deixa eu falar uma coisinha pra você. Você tá sofrendo? Estão te apedrejando. E aí você diz: tudo por amor à tua obra. Isso é ministério. Por tantos anos caluniado, caluniada, sendo investigado, sendo investigada, procuram saber se você realmente é tudo aquilo que você prega. Ficam questionando você, falando, e de vez em quando isso vem aos trus e dói a tua alma. Muitas vezes dentro da tua própria casa. Deixa eu falar uma coisa, não é só você não. Muitos que têm feito realmente a vontade de Deus, que têm vivido o que você tem vivido. Isso é ministério. Isso sim é ministério. É carregar a cruz. Acredito que você já vai abandonar por causa da tua situação atual. Mas isso já vem arrastando por anos, irmã. E você não tem negado? Servo bom e fiel. A tua coroa está guardada no Senhor. Tendo pouca força, não negastes o meu nome. Filho amado. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz: olha, eis que alguns dos que estão aqui serão lançados na prisão por 10 dias. Eu não sei quanto tempo faz. 10 dias, 10 anos, 20, 30 anos. Por causa de amor ao nome de Deus. Fique em paz. Porque Deus se responsabiliza por esse momento desfavorável da tua vida. Ele se responsabiliza pela tua caminhada. Ele guarda os teus passos. Mas Ele também disse à igreja morna: tens nome de que vive, mas estás morto. Com todas as tuas riquezas, aproveita ela e compra colírio para os teus olhos, porque tu estás cega.
com tanta fama, com tanto aplauso, compra colírio para os teus olhos, porque estás cega. O Senhor vem buscar um povo santo e Ele não quer saber o que você tem, o que você deixou e o que você fez. Ele quer saber quem você é diante dele. Aquilo que ninguém vê, que ninguém ouve, aquilo que só você e Deus sabe. Compra colírio para os teus olhos e conserta-te já, porque a trombeta está próxima. Eu não sei quanto tempo e ela pode tocar para você hoje, porque o arrebatamento, como eu disse agora há pouco, pode demorar muito tempo, mas a vida, é um estalo e Jesus pode vir para mim ou para você a qualquer momento. É tempo de se arrepender. O céu é uma realidade e o inferno também. Pela árvore conhecereis os frutos. Eu quero, Senhor, que a minha árvore seja uma árvore de arrependimento, de transformação, de resignação. Eu quero me ver. Eu quero saber quem eu sou diante de Ti. Os meus irmãos, o Senhor vê. Hoje, quando eu falei toda essa mensagem, quando o Senhor me deu toda essa palavra, Ele pedia para mim: ei, é tempo de nós nos analisarmos e falar: Senhor, qual é a árvore que eu tenho sido diante de Ti? Quem eu tenho sido para o Senhor? Eu não quero saber o que eu tenho ou o que eu perdi, quem eu sou, quem eu vou ser. Eu quero saber quem eu tenho sido para Ti. Eu ouvi naquele dia: vinde, benditos de meu Pai, receber por herança o que está preparado para mim e para você, desde a fundação do mundo. Era a mensagem que Deus possa ter falado fortemente ao teu coração, porque Ele falou no meu. E eu sei que muito nós temos que mudar. O céu ganhado à força não é a força de coisas que você vai fazer aqui. O céu ganhado à força é a minha mudança todo dia. É a minha resistência contra o pecado todo dia. É eu me humilhar diante de Deus todo dia. É eu reconhecer que eu nada sou, nada tenho, mas que Ele é tudo em mim. E isso me basta. Fiquem todos na paz do Senhor.